Olá! No Pílulas Clínicas de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a carbamazepina no transtorno bipolar. Como todo mundo sabe, nós temos três grupos de estabilizadores de humor. O primeiro grupo compreende o uso do lítio, o segundo grupo são os anticonvulsivantes com efeito estabilizador de humor e o terceiro grupo são os antipsicóticos com efeito estabilizador de humor. Quando a gente fala sobre o uso de anticonvulsivantes, nem todos os anticonvulsivantes possuem efeito estabilizador de humor no transtorno bipolar, né? Então isso é importante porque, inclusive, alguns fármacos anticonvulsivantes, eles podem ser instabilizadores de humor, ou seja, eles podem piorar a estabilidade do humor e levando o paciente para quadro de mania ou para quadro de depressão. Então, alguns exemplos de fármacos que não possuem efeito estabilizador de humor, nós temos a fenitoína, o fenobarbital, levotiracetam, nós temos alguns outros anticonvulsivantes, como a gabapentina, a pregabalina, e vários outros anticonvulsivantes, eles não possuem efeitos estabilizadores de humor, não foram testados em amostra de portadores de transtorno bipolar e não se mostraram como fármacos que possuem efeito estabilizador de humor. Então, falando um pouquinho sobre a carbamazepina é um fármaco antigo, usado, né, como anticonvulsivante na epilepsia há muitos anos. É um fármaco que pode ser utilizado inclusive na infância e na adolescência. Ele tem aprovação para uso em crianças. E é um fármaco que é pouco utilizado no transtorno bipolar atualmente, principalmente depois do advento dos antipsicóticos. Mas nós não podemos esquecer que a carbamazepina ela possui um efeito estabilizador de humor, ela apresenta um efeito para tratamento da fase de mania, e possui um efeito no tratamento da fase de depressão e possui efeito preventivo contra a mania e contra a depressão. Então ela é um estabilizador de humor completo, assim como o lítio, de valproato de sódio. E por que que então a carbamazepina é muito pouco utilizada, né? Ela é muito pouco utilizada porque existe um preconceito de que a carbamazepina ela afeta a concentração no sangue de todos os outros fármacos que estiverem próximos a ela. Isso não é verdade. A carbamazepina ela é um fármaco que tem um potencial de interação medicamentosa grande, mas não são todos os fármacos que vão ter seu efeito reduzido pela presença da carbamazepina no esquema medicamentoso, né? A começar pelo lítio, por exemplo, que é um fármaco que não passa pelo fígado, é um metal e que não sofre interação de nenhum outro fármaco, né? A única interação que o lítio sofre é de quando a função renal está reduzida. Então, daí o lítio pode aumentar no sangue e daí, então, fármacos que reduzem a função, a taxa de filtração glomerular, eles têm que ser utilizados com cautela junto com o lítio. Mas voltando para a carbamazepina, então os principais fármacos que nós precisamos ter cuidado com a utilização concomitante com a carbamazepina são aqueles fármacos cuja carbamazepina pode reduzir os níveis séricos, né? E aí a gente tem fármacos que são de metabolização na mesma via que a carbamazepina, que é o citocromo P450-3A4. De fato, a maior parte dos fármacos clínicos, né, os antihipertensivos, os anticoncepcionais, os antidiabéticos, os fármacos antibióticos, inibidores de bomba de próton, são vários fármacos de uso clínico, eles podem sofrer o efeito da carbamazepina. Mas em relação aos fármacos usados na psiquiatria, a gente tem alguns que são os principais, que pode sofrer um efeito principal, um efeito primordial, majoritário da carbamazepina. Então nós temos, por exemplo, alguns antidepressivos, e aqui se destaca, por exemplo, a trazodona e a mirtazapina, que são bem metabolizados pela via 3A4. Nós temos os antipsicóticos, então a quetiapina, o aripiprazol, a clozapina, a ziprasidona e a lurazidona, são os principais antipsicóticos de segunda geração.
Como antipsicótico de primeira geração, nós temos o haloperidol, que pode sofrer a influência da carbamazepina na combinação. Então, isso é importante dizer porque, assim, se nós utilizarmos a carbamazepina com fármacos que não são majoritariamente metabolizados pela via 3A4, é possível você ter um benefício do uso da carbamazepina, que é um fármaco bastante eficaz, sem prejudicar o efeito dos outros fármacos. Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre o uso da carbamazepina no transtorno bipolar e sobre o potencial de interações medicamentosas que esse fármaco possui.